Agradeço o vosso acompanhamento neste momento e a começar por agradecer à saudade, através do professor Gandra, a capacidade e o trabalho necessário para estarmos aqui hoje todos reunidos a pensar e a refletir sobre estes temas. Agradecer também, portanto, à Câmara Municipal de Mafra, portanto, todo o apoio que nos ofereceu e promoveu para podermos aqui estar e saudar a presença de todos quando quiseram estar aqui conosco, sócios ou não da saudade, manifestando o interesse, a adesão a mais esta iniciativa e lembrar-vos que ao longo do ano a saudade vai normalmente fazendo todas as outras atividades para além desta, atividades das quais todos podem ter conhecimento através da recepção da nossa newsletter gratuitamente. Basta irem ao nosso site e clicarem para a receber e todos os meses têm em vossas casas e à vossa disposição as atividades que a saudade vai realizando ao longo do ano. Feito estes agradecimentos, convido-os agora para refletirem um pouco comigo nos próximos minutos sobre a genialidade de Camões e sobre uma das suas obras, intitulada Auto de Filodemo, onde, mais uma vez, esse gênio manifestou a obra a que daqui a pouco, depois do almoço, iremos apresentar. Introduzindo esta temática sobre a genialidade de Camões, eu iria dizer que é qualquer coisa que todos nós reconhecemos. Ele é elevado ao príncipe dos poetas e, portanto, falar da genialidade de Camões parece ser assim um assunto pouco não levanta questão. Mas se calhar não é bem assim. Já que Fernando Pessoa dizia, quanto a estes génios que são produtores de obra de que a lei da morte os vai libertando, eles são portadores de uma iniciação divina. E esta não a dão nem esotéricos ou esotéricos menores, como a iniciação exotérica, nem até mestres ou esotéricos maiores, como a iniciação esotérica. Ela vem diretamente e por cima de todos, destes todos, das mesmas mãos do que chamamos Deus. Iniciado divino é, por exemplo, um Shakespeare. A este tipo de iniciação vulgarmente se chama gênio. Ora, eu creio que se lermos Camões em toda a extensão da sua obra e que chegou até nós, pese embora maltratada pelas vicissitudes do tempo, mas também pela intervenção dos homens, o possamos classificar com outro epíteto que não o de gênio, em toda a amplitude que o termo comporta, mas, especificamente, e é essa que nos interessa, na acessão que Fernando Pessoa aqui o expressa, ou seja, um ser humano tocado especialmente pela mão de Deus, que assim o iniciou e por esta iniciação o chamou a desempenhar uma particular missão, dotando-o das faculdades que ao seu serviço submeteu. E esta afirmação parece mostrar-se apoiada por outros ilustres estudiosos que se debruçaram sobre a obra do poeta em pormenor. Com efeito, logo no início, assim o via e o admirava um dos que, entre os primeiros, o reconheceu nessa dimensão superior que nele se manifestava. Manuel Faria de Sousa, que, ao longo dos
seus comentários à obra camoniana, chega a insinuar que a inspiração de Camões seria mais que humana. Conforme assinala a professora Maria Céu Fraga, tornando-se o poeta um transmissor da palavra divina que nessa obra é manifestada. E terá Manuel Faria de Sousa apenas insinuado esta inspiração mais que humana, já que explicitamente não poderia expressar-se face às condições da censura religiosa que na época se impunha através da ação da Inquisição. Arriscando, no entanto, e ainda assim, declarar que Camões é um amante platónico ao divino. Entre outras afirmações que lhe valeram, pese embora fosse cavaleiro da Ordem de Cristo, o ter sido preso e de responder perante os inquisidores a propósito dos seus comentários a Os Lusíadas, publicados em 1639 em Madrid. Assim como genial, também o classifica Jorge de Sena, acrescentando que esse gênio não teria bastado se não tivesse sido um gênio altamente complexo e altamente fascinante. Complexidade e fascínio da genialidade do poeta que sempre se terão de ter em atenção quando se contacta com as suas obras, já que estas recusam a revelação de muitos dos seus sentidos mais íntimos ou das suas mais audaciosas intenções, a quem não esteja livre de preconceitos que, ao longo do tempo, obscurecem uma compreensão das mais profundas camadas do pensamento que encerram. Estará também neste caso, acrescentamos nós, o Auto de Filodemo, escrito como a restante obra de Camões em tempos que eram conturbados e quando seria perigoso afirmar declaradamente certas ideias ou torná-las demasiadamente evidentes numa estrutura e também porque seria da vera essência de tais ideias a exigência de que fossem ocultadas. Ora, se havia ideias perigosas na época em que Camões viveu e escreveu a sua obra, certamente que uma dessas ideias era a do amor. Era uma ideia sempre fugitiva aos espartilhos socioculturais e religiosos de todas as épocas e sempre mais rebelde quanto mais estreitos esses espartilhos se determinam para a aprisionar, para a ignorar ou para a fazer suprimir na ação desse mesmo amor, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes dimensões, para se poder manifestar, desde o amor pela natureza, passando pelo amor entre os seres humanos, nas suas diferentes facetas, até ao amor pelo divino, implicando cada uma destas formas o contacto direto, não mediado, com o objeto amado. Já que o amor não aceita, quando se manifesta, que entre amante e amado se imiscuam terceiros exteriores à relação que o amor ele mesmo estabelece. Ora, no Auto Filodemo, como o título indica, o tema primordial é o do amor, já que o nome Filodemo a ele diretamente reporta. Apresentando-se como um nome composto a partir da palavra grega philo, que deriva de philein, que significa amar, e daimon, aludindo genericamente a um ser divino. Daimon, no entanto, foi traduzido para o latim por demon, que veio a dar em português demónio e o vulgar demo. Torna-se evidente a corrupção do sentido original do termo grego, daimon, cuja referência mais determinante é aquela que se reporta a Sócrates,
que o descrevia como a sua voz interior, com a qual dialogava, avisando ela, através de sinais, quanto a tomar decisões erradas, e nada tendo tal voz interior que ver com o demónio ou demo, conceito subsidiário da cultura cristã, e para designar o espírito opositor a Deus. Filodemo é o que ama o seu daimon, a sua voz interior. Se quisermos, o espírito que o habita e o aconselha quanto às decisões mais importantes da sua vida. À semelhança do que acontecia com Sócrates, que se tornou, conhecido em Atenas pela misteriosa relação que tinha com esta entidade, que por várias vezes mencionava, e a partir daí foram os seus detratores considerando que com este comportamento Sócrates estaria a introduzir inovações religiosas que corrompiam a religião instituída, corrompiam os jovens, o que contribuiu para fortalecer a própria acusação contra o filósofo que o conduziu a ser julgado e condenado à morte pela cicuta no final do século IV a.C., 399. Como se constata, já naquela altura, ou seja, há muitos séculos atrás, amar o daimon, esse ser interior de natureza divina, seguindo os seus conselhos, ouvindo a sua voz, era motivo para se ser condenado à morte. Não tendo esse costume sido significativamente alterado até ao século XVI depois de Cristo, a altura em que Camões vive, nomeadamente quanto aos motivos religiosos, continuando os poderes instituídos a proteger o seu papel de únicos e necessários intermediários entre o ser humano e o plano divino, rejeitando como perigosas todas as ideias de uma relação direta com Deus que os não incluísse. Talvez por essa razão, Pessoa, na sua nota biográfica, declara ser inteiramente oposto a todas as igrejas organizadas. Ora, o Auto Filodemo faz alusão explícita a essa relação direta de amor com o divino daimon. E por isso terá Camões escolhido para título do Auto esse nome Filodemo, com toda essa carga simbólica que transporta, bem como a correspondente à ação que as personagens principais incorporam e representam. Mas sobre o aprofundamento dessa matéria vão ter a oportunidade de haver explanada nos comentários ao Auto Filodemo. Agora, portanto, editado pela Saudade, com o apoio do Montepio. Também agradecemos. Sobre o ocultamento destas ideias que fizemos referência há pouco e que não estão visíveis ou imediatamente visíveis no texto, e que não se deve tal ocultamento só aos perigos advindos de se assumirem determinadas posições que fossem contrárias ao paradigma sociocultural e religioso da época, mas ao facto de ser da essência dessas mesmas ideias o não poderem ser transmitidas ou expostas declaradamente, é necessário também sublinhar que entramos aí, ao tratar destes temas, no domínio da teoria e da prática esotérica da filosofia do amor, que atravessou como fio condutor o pensamento cátaro, templário, especialmente a seita dos fiéis de amor ou fé de santa, movimentos associados à procura alquímica e seu hermetismo, conforme nos afirmou há tempo Fiamma Aspais Brandão. E sobre esta afirmação eu queria deixar aqui um apontamento para reflexão sobre esta filosofia do amor, sublinhando que filosofia quer dizer, pela etimologia da palavra, amor à sabedoria, e que a prática esotérica a que Fiamma alude não é apenas amor à sabedoria no sentido comum da prática filosófica, mas a prática do amor à sabedoria
do amor, ou seja, do saber relativo à razão primacial que conduz à busca pela sabedoria, ou seja, o amor ele mesmo. Relativamente a tal matéria, o que se pode encontrar no Alto de Filodemo ou outros textos de Camões, assim como outros textos de Fiéis de Amor, será mais que as ideias, que as metáforas e as figuras de estilo empregues para significar a demanda pelo amor, as alusões ou as situações dessa demanda, ou contraditoriamente, a falta de alusões a determinadas realidades que se suporiam naturais serem mencionadas. É essa factualidade textual que nos leva a despertar a atenção para aquilo que o autor esconde, e nesse esconder ou nesse velar o que quer mostrar, como bem também sublinha o Jorge Sena quando afirma, por exemplo, que a ausência de divino na obra de um autor, ou a de produções devotas, ou a presença de uma espiritualidade toda interior, podem indicar o que o autor com sucesso conseguiu esconder das suas ideias religiosas. Então, o que escondia Camões no Alto de Filodemo? Quanto a Camões, considerado um fiel de amor, como nos demonstra Sampaio Bruno em Os Cavaleiros do Amor, e, portanto, um cavaleiro espiritual na sua demanda do mesmo amor, como o Dom Quixote também, refira-se que, no caso do Alto de Filodemo, o texto nomeia mesmo quem não é herege de amor, o que leva a concluir por exclusão que quem não é herege é fiel de amor. Também como declara a própria Fiammace Paz Brandão, acrescentando ela que a referência a uma das cartas atribuídas também a Camões, na edição das Rimas de 1598, onde enuncia ele próprio que não é herege do amor. Estas asserções encontram-se aprofundadas nas notas de análise ao texto e demonstrando as relações, os significados, as analogias para que o mesmo texto remete, assim como as evidências de que daquilo que no mesmo texto está ausente quanto à demanda espiritual aí ocultamente presente. Sobre esta demanda espiritual do amor, eu agora avancei sem querer, e esta procura da relação direta e não mediada por terceiros com o divino, refira-se que toda essa demanda pressupõe um posicionamento de tipo gnóstico, que se denuncia, em primeiro lugar, pelo facto da enunciação da questão do mal se patentear pelo desprezo das coisas mundanas, conduzindo a um desinteresse e consequente afastamento do mundo. E, em segundo lugar, a um aprofundamento do conhecimento sobre si mesmo, condições necessárias para a elevação da alma ao divino, que pela ação do amor à sabedoria ou filosofia se efetiva. Esta matéria é contraevidenciada no Alto de Filodemo, por exemplo, na narrativa relacionada com Venadoro e o seu afastamento do mundo para se dedicar à vivência do seu amor pela pastora Florimena. No caso dos fiéis de amor, que na tradição portuguesa nos deixaram testemunhos escritos da sua demanda, desculpem. É a Gaia Ciência que assume o papel de condutora do saber iniciático. Não se deixando de recordar que por Gaia Ciência se entende a poesia esotérica de origem provençal, que através de muitos dos seus escultores se ligou ao catarismo e, de certo, a outras iniciações, sendo que o poeta da Gaia Ciência é aquele que recebe de cima a ciência divina,
saber iniciático que deve ser dito, velado como cumpre. Saber e conhecimento que, uma vez adquiridos, correspondem àquela já referida exigência de deverem permanecer ocultos face à sua mesma essência. Um saber que não é transmissível, mas apenas indicado e ou indiciado, por analogia, aos que tenham a preparação para receberem esses mesmos sinais e os consigam decifrar e conectar. Esse facto não impedindo, no entanto, que se deva apontar as obras e as realizações onde esse saber está indicado e indiciado, e por essa via testemunhado, constituindo uma tradição que não deve ser desprezada e tida como inexistente, como até agora é normal acontecer. Ora, e que melhor forma de linguagem, que melhor arte, que melhor meio para transmitir o que se vive no real, mas que deve manter-se oculto ou apenas aludido, para que outros o pressintam. Que melhor forma de tudo isso expressar que a própria poesia? É ela, com efeito, o meio eleito para que o gênio, de cima iluminado, expanda a luz da sua iniciação e do saber que aponta, ao mesmo tempo que o esconde de quem o não pode compreender. Por isso se pode dizer com toda a segurança, compartilhando portanto, a opinião de outro importante estudioso de Camões, Frederico Lourenço, que a obra camoniana é, ao mesmo tempo, velada e aberta, atraindo nessa constante contradição e apelo ao encontro do mistério e da sua decifração, e levando o pensamento, obrigando ao conhecimento, constrangendo a autoanálise, conduzindo pelas veredas da analogia reveladora, aumentando a sensibilidade, libertando da pequenez pessoal e nacionalista redutora, abrindo-se à universalidade das criaturas divinas e humanas, das raças e dos povos, das religiões e das diferentes culturas, fazendo-nos quase náufragos de nós mesmos para nos salvarmos agarrados à esperança que na luz de um verso emerge. Ora, isso tudo em conjunto, esta talentosa complexidade a que se referia Jorge de Sena, é o que é próprio de um gênio. E se é de um verdadeiro gênio que escrevemos, teremos de ter maior cuidado pelo respeito que lhe devemos. Porque nos amou superiormente, como todos os verdadeiros gênios amam a humanidade, com que se encontram comprometidos no mistério de a tornar mais elevada, mais luminosa e assim capaz de se reintegrar, como nos diria Sampaio Bruno. Finalmente, permita-se ainda citar Frederico Lourenço, que afirma que a Grécia teve Homero, Roma teve Virgílio, Itália teve Dante. Na literatura portuguesa há um autor que não fica um milímetro abaixo destes três génios supremos da arte poética, Luís de Camões. Na verdade, os três génios supremos da poesia são quatro: Homero, Virgílio, Dante e Camões. Eu não esqueceria nestes génios Fernando Pessoa, desculpem, que apontou a futura vinda de um super Camões. Que epopeia poderá este futuro super gênio poético cantar? Talvez aquela que nos contará como na Lux Citânia emergiram as almas capazes de abrirem espaço para a vinda da terceira idade, a do Espírito Santo, cantando os feitos heroicos daqueles que abraçarão
o há tanto tempo desejado império do divino neste mundo. Aguardemos por isso com confiança as naus e os navegantes que nos revelarão esse novo mundo onde o divino habitará no interior dos corações humanos, conforme a promessa que revelou a Jeremias: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Portanto, não haverá mais mestres e discípulos, e todos conhecerão o divino, de forma direta, sem intermediários, pela via do amor que a todos unirá, a via que Camões expõe no Alto de Filodemo, a via dos fiéis de amor. Falta apenas dizer-vos, muito resumidamente, a narrativa do Alto, que se pode circunscrever às histórias de amor de dois jovens casais que as diferenças de estatuto social tornam impossíveis ou mesmo proibidas, e de como, através da exploração deste tema, Camões vai refletir sobre o estatuto da mulher na sociedade da época, sobre a hipocrisia que preside às relações sociais, sobre o papel do amor na vida e do que podemos aprender amando, e de como o amor se guinda a força invencível que pode libertar a alma das prisões em que o mundo a tem cativa. Tudo isto apresentado com uma magistral claridade, muito humor, ritmo nos diálogos e a presença cativante da poesia, desde aquela mais brejeira e popular até à mais elevada e sublime. Eu considero imperdível. Espero que vocês, depois de lerem o Alto Filodemo, com os comentários que lhes estão anexos, também sejam da mesma opinião. Obrigado.